Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Projeto Pomod. Você que nos acompanha pelo YouTube, na descrição do vídeo você encontrará o nosso endereço de e-mail, poderá entrar em contato conosco por ali. Fica sempre o pedido para que vocês se inscrevam no canal, para que curtam, compartilhem, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Sempre também destacamos o livro, né, que nós estamos estudando nessa série, é o livro Eventos Finais de Ellen G. White. Na descrição também você terá o link para acessar a versão digital desse livro, caso você não tenha a versão física, né, o livro físico. Estamos já indo para a reta final do livro e depois iremos iniciar uma nova série de estudos. Como sempre fazemos, vamos iniciar com uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, estamos reunidos virtualmente para estudarmos a Tua palavra e lhe agradecemos pela oportunidade, Senhor. Abençoe de modo especial a irmã Rosângela, que irá partir o pão da vida, e aquelas pessoas que assistirão esse vídeo pelo YouTube. Tudo isso eu lhe peço, em nome de Jesus, amém. Irmã Rosângela, que Deus lhe abençoe. Lembrando que essa é uma sequência do estudo anterior, né? Nós estamos ali estudando mesmo os últimos acontecimentos e particularmente aí o derramamento das 7 últimas pragas. A palavra está contigo, irmã. Obrigada. Boa noite a todos. Vamos então iniciar a segunda parte, né, do, do assunto, dar continuidade ao que foi semana passada, que a irmã falou sobre as 7 pragas e os ímpios. E hoje nós estaremos falando um pouco, finalizando o assunto, as 7 pragas e os justos. Aí o estudo começa aqui, falando que o grande tempo de angústia vai começar quando, depois que o tempo da graça se fechar. Aí que ele diz que quando Cristo cessar a sua obra como mediador em prol dos homens, então começa este tempo de angústia. Aqui fala também, né? Aí a gente pode ir lá, se alguém quiser ir lá no Apocalipse, no capítulo 22, versículo 11, fala para nós que quando chegar esse tempo, que Jesus encerrar a intercessão dele, o trabalho dele vai ter terminado lá no santuário. Então, Apocalipse diz, né, que quem está injusto, continue sendo injusto. Quem está sujo, suje-se ainda. E o texto diz que quem é santo, seja santificado ainda. Então, quando isso acontecer, hoje todos nós temos a possibilidade, oportunidade, né? Todo ser humano de conversão. Então, de se santificar, quem ainda não está, né, santificado, de abandonar os erros, de abandonar o pecado. Quando chegar esse tempo aqui, que Jesus sair do santuário, então não terá mais oportunidade. Os ímpios permanecerão ímpios e os santos que estiverem com Cristo continuarão santos, não perderão mais o privilégio, né? A graça da salvação. Aí aqui segue dizendo que o povo de Deus acha-se preparado para a hora probante que diante dele está. Quando se encerrar, então, né, a mensagem do terceiro anjo, aí vamos lá no livro de Apocalipse, no capítulo 14, qual é a mensagem do terceiro anjo? Capítulo 14, no versículo 9, diz para nós que seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura. Então vai ser concentrado, né? Do cálice da sua ira,
e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe, né, pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então, esse momento aí, quando Jesus finaliza, o caso de todos já estará sendo definido, e, e aí a mensagem do terceiro anjo se dá a concretização, né? Aqui fala também, quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia não mais pleiteará em favor dos culpados habitantes da terra. Aí, como a irmã falou no estudo anterior, aí começam as pragas, né? Começam a cair, as 7 pragas, e, e aqui diz, e acha-se preparado para a hora probante de diante do que está diante deles. Então, o povo de Deus estará preparado para passar por esse momento tão difícil que é o tempo de angústia, que a gente fala que é o tempo de angústia de Jacó, né? Diz aqui no livro Eventos Finais. Aqui diz que um anjo, né, quando Jesus finaliza o seu tempo de intercessão e que diz está consumado e não tem mais jeito para ninguém, o anjo também cessa, né, a sua obra e o mundo será submetido à prova final. E todos os que se mostraram fiéis aos preceitos divinos receberão, né, nesse momento, né, vão estar recebendo o selo do Deus vivo. Então vai estar tudo selado já. Cristo fez expiação por seu povo e os seus pecados. Então, o número de seus súditos completa-se e o reino e o domínio e a eu achei muito interessante que diz, ó, exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Então, os que estão selados com Deus estarão sofrendo tremendamente, não as 7 pragas, porque as 7 pragas elas vão cair somente sobre os ímpios, mas esse tempo de angústia, perseguição e tudo isso que o capítulo vem falando até o final. E nesse momento, os servos de Deus, os fiéis do Senhor, terão que ter a fé inabalável em Deus. Aí é que realmente, nesse momento, o justo viverá pela fé. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada, e será provada, né? Aqui diz também que o tempo de angústia, como nunca houve, está prestes a manifestar-se sobre nós. E necessitaremos, né, os fiéis servos de Deus necessitarão de uma experiência que agora ainda não possuem, né? No tempo que nós estamos vivendo hoje, nós não temos ainda essa experiência. E diz também que dá-se muitas vezes o caso de se supor maior a angústia do que em realidade o é. Então, eu entendi que o que a gente passa hoje, a gente pensa que é muito grande, mas aqui diz que a mais vívida a mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova, do tempo quando chegar, né? Quando chegar esse tempo. E aqui diz também, não se dá isso, porém, com relação à crise diante de nós. Hoje a gente pensa que é tudo muito difícil, mas a crise que está diante de nós será ainda muito pior. O que a gente passa hoje não é absolutamente nada. Serão deixados ao controle dos anjos maus, então o mundo estará sendo entregue a Satanás, né? O apóstolo, o discípulo de Jesus, Pedro diz, né, está escrito na Bíblia que o mundo jaz do maligno. Nesse momento aqui, o mundo será realmente entregue a ele, por um tempo, né? Por esse tempo final. Serão deixados aos controles dos anjos maus, serão feitas por conselho e direção de Satanás, leis que, se não fosse muito breve o tempo,
nenhuma carne se salvaria. Então vai ser tudo muito difícil. Aqui diz: muitos serão levados a repousar antes que esse tempo chegue. Ellen White ainda diz aqui que nem sempre é prudente suplicar cura incondicional no tempo de hoje, né? Quando estiver próximo desse tempo. Muitos serão levados a repousar antes que a prova de fogo do tempo de tribulação venha sobre o nosso mundo, porque não suportarão. Então, muitos estarão dormindo, descansando no Senhor. Receberá a sua recompensa quando Jesus Cristo voltar. Qual é o objetivo de Satanás, então, nesse momento aqui? Na verdade, o objetivo dele hoje, né, sempre foi esse. E aqui, quando chegar esse tempo das pragas e o tempo de angústia, Satanás terá ainda mais forte a destruição de todos os observadores do sábado. Satanás nos odeia. Ele odeia todos aqueles que guardam o quarto mandamento. Então, ele faz de tudo para nos destruir. Só que nós estamos sob a proteção de Deus. Por isso, ele não tem poder sobre a nossa vida. E nesse tempo aqui, que Ellen White fala, ele fará coisas terríveis para a nossa destruição. Mas nós vamos ver ao longo desse capítulo que ele não conseguirá isso. É desígnio de Satanás fazer com que eles sejam exterminados da terra, todos os guardadores do sábado sejam exterminados da terra, a fim de que não seja contestada a sua supremacia. Porque quando nós guardamos o sábado, quando nós obedecemos a Deus, quando nós somos fiéis a Deus, nós estamos dizendo que essa terra não pertence a Satanás, que ela pertence ao Criador. E aí, Satanás fica com ódio de nós, né? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus sentirão a ira do dragão e de suas hostes. Satanás reputa por seu súdito, né? O súdito dele, todos os habitantes da terra. Então, esse é o grande conflito que sempre teve, desde que, quando ele foi jogado, né, do céu aqui para a terra. Então, ele está sempre tentando instalar o seu reino e ter os seus súditos. Aqueles que desobedecem a Deus estão dando ponto para ele, para que ele seja realmente o dominador. Aqui diz que adquiriu domínio sobre as igrejas apóstatas, nesse momento aqui ainda, né? Pior, ainda mais forte. Satanás vai ter pleno domínio sobre isso. Mas eis um pequeno grupo que resiste à sua supremacia, que são os guardadores do sábado. Como influenciava nas nações pagãs antigamente, assim, num próximo futuro, ele incitará as maléficas polêmicas terrestres para destruir o povo de Deus. Então, ele não descansa, nunca descansou. Quando chegar esse tempo aqui, vai ser ainda pior para nós. Argumentos usados contra o povo de Deus nesse momento. As pragas estão caindo, né? Como a irmã falou, a primeira, a segunda, a terceira, até a sétima praga, antes da sétima, até a sexta praga, vão caindo sucessivamente ao longo do tempo. Nesse momento, que Jesus já não está mais intercedendo, aqui ainda vai falar lá na frente, né? Que os 4 ventos serão soltos, e aí é que a coisa vai ficar ainda pior. Vi que os 4 anjos que seguram os 4 ventos, né? Eles soltam esses ventos. Aí é que diz: estas pragas enfureceram os ímpios contra os justos. Então, eles vão dizer que tudo que está acontecendo é culpa dos guardadores do sábado. E aí vão começar a nos perseguir. E eles falam ainda: se pudessem livrar a terra de nós, né, dos guardadores do sábado, então essas pragas cessariam. Aqui diz também que tormentas e tempestades, guerras e derramamento de sangue, que Satanás se deleita com isso. A irmã falou um pouco disso lá no estudo do sábado passado. Ele se deleita com essas coisas e efetuando assim a sua colheita. Cada vez que acontece uma catástrofe, um acidente que morre, né, que mata e não sei quantas pessoas dentro de um ônibus, quando acontece um terremoto onde muitas pessoas são mortas, quando acontece
Um incêndio, por exemplo, como naquela boate alguns anos atrás, e muitas pessoas são mortas, Satanás se deleita com isso, porque muitos dos seus súditos ele acaba arrastando nesse momento aí. Aqui fala também, aqui fala, e tão completamente serão os homens enganados por ele. Já são, né? Serão ainda mais. Que declararão que essas calamidades, tudo que está acontecendo, é culpa dos guardadores do sábado. Dos púlpitos das igrejas populares, né? As igrejas apostatadas, será ouvida que o mundo está sendo punido porque o domingo não é honrado como ele deveria. Que é melhor que eles sofram do que as nações inteiras sofram. Então, é um grupo pequeno, então é melhor que esse grupo sofra e que acabe com eles logo, para que a paz volte, reine e que essas pragas parem de cair. Outro tópico, morte para todos os que não honram o domingo. Aí é quando começa e vem o decreto, né? Assim como foi na época de Nabucodonosor, lá na Babilônia, a gente sabe, né? Lá está registrado lá no livro de Daniel, que fez um decreto para que todos adorassem aquela estátua, mas aí teve um grupo que não adorou, os hebreus, né? Os 4 hebreus que não adoraram, e que eles foram punidos, foram jogados lá na fornalha. E aqui diz que todos os que não reverenciarem a instituição do domingo serão punidos com prisão e morte. Aqui fala ainda, está prestes, né, o tempo de angústia. Então, é que sairá o decreto que proíbe aos que guardam o sábado do Senhor comprar ou vender. Antes vem o decreto dominical, onde vem a proibição de comprar e vender, para depois vir o decreto de morte. Todos os que se recusarem a conformar-se com essa instituição serão castigados pelas leis civis e declarar-se-á finalmente serem merecedores de morte. Então, quando vem o decreto dominical, é obrigado, né? Nós seremos obrigados a guardar o domingo, porque nós não vamos poder comprar nem vender, e, e aí é que seremos perseguidos, porque aqueles que estiverem firmes com Deus não vão abrir mão do sábado, permanecerão fiéis ao Senhor, e aí serão perseguidos. Todos os que se recusarem, né, a conformar-se, eu já li, a ira do homem será especialmente despertada contra os que santificam o sábado do quarto mandamento. Satanás estará tendo domínio das pessoas, porque Jesus não estará mais no santuário, o Espírito Santo, nesse momento, é retirado da terra, então não tem mais a atuação, né, do nosso Consolador. Então, o domínio do coração estará todo entregue a Satanás. Decreto de morte semelhante ao que foi promulgado por Assuero. Nós sabemos que, né, lá a história da rainha Esté, do Mordecai, onde o Mordecai descobriu um plano de conspiração, e aí ele fala para Esté, e aí o Ramá lá fica com raiva e tal, e aí ele chega junto do rei, e o rei Assuero faz um decreto para matar todos os judeus. Mas aí a rainha Esté intervém e Deus age e protege. E aí, nessa época aqui, nós também seremos, quando sair esse decreto, vai ser a mesma coisa. Vi então os principais homens da terra consultando entre si e Satanás e os seus anjos, ocupados em redor deles. Então, é quando eles vão ser manipulados, né? Vamos dizer assim. Vi um escrito, exemplares sendo espalhados por todas as nações, né? Por toda a terra, que é o decreto. E dando ordem para que se concedesse ao povo liberdade para, depois de um certo tempo, matar os santos. Então, aqui, eles vão ter um tempo para fazer isso, para a morte dos santos de Deus.
Só que nesse momento aqui eles querem fazer isso antes. Deixa claro isso aqui para a gente na página 223. Aqui fala também: se o povo de Deus puser a confiança nele e pela fé se apegar ao seu poder, os ardis de Satanás serão frustrados tão evidentemente em nosso tempo como foi nos dias de Mordecai. Então, os judeus, eles foram protegidos lá naquele tempo da Esther e nós também, né? Aqueles que estiverem vivos nesse tempo aqui também serão protegidos. Os remanescentes fazem de Deus a sua defesa. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, e se levanta pelos filhos de teu povo. Então, no momento mais difícil, quando a gente estiver, né, às portas para sermos mortos, Jesus se levanta. Quando vier este tempo de angústia, todo o caso estará decidido. Não mais haverá graça nem misericórdia para os impenitentes. O selo do Deus vivo estará sobre o seu povo. E aqui, uma coisa que eu achei muito interessante no pedacinho aqui da página 223 é que queira Deus auxiliar o seu povo agora, né, no nosso tempo, pois sem sua assistência, que poderão eles fazer naquele tempo, em tão terrível conflito? Então, meus irmãos, hoje é o tempo de nós colocarmos as nossas vidas nas mãos de Deus. Hoje é o tempo de nós exercitarmos a nossa fé. Hoje é o tempo de nós buscarmos a Deus para nós estarmos firmes no tempo que vai chegar muito difícil para nós. O povo de Deus foge das cidades, muitos são encarcerados quando vem o decreto de morte, que será promulgado, né? Os governantes da cristandade contra os observadores dos mandamentos. O povo de Deus fugirá da cidade ao momento em que nós vamos, né? Aqueles que tiverem condição, que puderem, vão já estar com seu cantinho lá preparado, vão poder fugir para as montanhas, para lugares bem distantes. Há alguns que não puderem, que vão ficar aqui na cidade, infelizmente serão presos. Muitos, porém, né, de todas as nações, de todas as classes, elevadas, humildes, ricos e pobres, pretos e brancos, serão arrojados na escravidão mais injusta e cruel. Os amados de Deus passarão dias penosos, presos em correntes, retidos pelas barras da prisão, sentenciados à morte, deixados alguns aparentemente para morrer. Isso que eu achei muito interessante. Quando a gente estiver nesse momento, as pessoas, né, os filhos de Deus estiverem nesse momento, vão achar que está chegando o momento de morrer. Mas a gente vai estudar daqui para frente que isso não ocorrerá. Rafael ou mais alguém, se quiser fazer alguma correção, viu, Rafael? Quiser fazer a complementação de alguma coisa ou corrigir alguma coisa, por favor, eu agradeço. Ok? Decreto geral é. Oi, Rafael? Alô, Rafael? Vocês estão me ouvindo? Mano, estou ouvindo. Ah, É que tá. eu tive aqui uma pequena emergência, tive que dar uma corridinha no banheiro ali, mas está tudo certo. Não, não. É porque estava tudo em silêncio. Eu falei assim: será que o meu telefone, o meu celular está com problema e eu estou Não, falando e ninguém está me ouvindo? não, tá Tá tudo ok. certo. Tranquilo. Já que eu peguei a palavra, né? Essa parte da escravidão é bem chocante, né? Muito. E assim, para que todos entendam que isso não é descabido, que é coerente até com os tempos que nós vivemos, existem mais pessoas escravizadas hoje do que no auge do Império Romano, em termos de números absolutos. Todo tipo de escravidão que vocês puderem imaginar, escravidão em fazendas, inclusive aqui no Brasil, inclusive no nosso estado, Espírito Santo, já foram descobertos casos aí há não muito tempo.
escravidão em países asiáticos. Eu vi reportagens recentemente de pessoas que são enganadas, que entendem da área de tecnologia, né? E aí vão Uhum. para países lá do Sudeste Asiático e lá não podem mais sair, ficam lá como prisioneiros, como hackers, para darem golpes nas pessoas pela internet. Escravidão Uhum. sexual, escravidão de tudo quanto é tipo. De todo tipo, é Então, verdade. a escravidão é um fenômeno do século XXI, não é uma coisa fora assim de uma lógica, isso que Ellen White descreve. O ser humano é muito cruel mesmo, É certo? verdade. Nesse momento aqui estará mais cruel ainda, né? Porque o mal vai totalmente tomar conta do Isso, coração das pessoas. Hoje a gente vê exatamente. tanta intolerância, a gente vê tanta violência, tanta coisa, né? Às vezes a gente passa no ônibus, você dentro do ônibus está cheio, você esbarra na pessoa, a pessoa já fica nervosa, já briga. Por coisas tão pequenas, as pessoas estão intolerantes demais. Então, assim, hoje o Espírito Santo, ele está atuando nas pessoas, né? Os quatro anjos estão segurando os quatro ventos da terra. Agora, você imagine quando Jesus sair do santuário, não tem mais intercessão, não tem mais o trabalho, né, do nosso sumo sacerdote, o Espírito Santo vai estar, nesse momento, já não vai estar atuando, ele já foi recolhido, então os ímpios, eles estarão totalmente entregues às forças do mal. Se hoje a gente tem ainda o domínio do Espírito Santo e as coisas estão acontecendo, a gente vê, nossa, não gosto nem de pensar e nem de falar sobre essas violências que a gente vê aí, né, nos jornais e nas televisões. Imagina quando chegar o tempo o tempo da perseguição. Vai ser muito difícil, muito mesmo. Eu lendo o capítulo aqui, eu fiquei, temos que pedir muito a Deus para Deus ter misericórdia de nós, né, da nossa fé ser trabalhada hoje para que nesse tempo a gente esteja firme. Mas aí, como o capítulo diz que todos já estarão selados, então nós vamos sofrer muito, mas nós não estaremos, não corremos o risco, né, de nos afastarmos mais de Deus, porque estaremos sob a proteção do Altíssimo. Irmã, temos É, 7 minutinhos para concluir, tá? então É vamos que correr aqui. o Zoom aqui não O tempo de permite. angústia, né, qual nunca houve, é tempo de Jacó, da angústia de Jacó, onde os servos de Deus serão o sofrimento será, aqui diz o capítulo, né, que o sofrimento será maior mental, nosso sofrimento será todo mental, onde a gente vai estar ali naquela angústia, mas o capítulo ainda diz que Jesus perdoou todos os nossos pecados, está tudo limpo, está tudo purificado, está tudo certo. Deixa eu correr aqui então. É um tempo de terrível agonia, dia e noite clamam, né? Os filhos de Deus, os obedientes, clamarão rogando livramento. Todos estão a lutar com Deus. Seu semblante exprime a luta, a sua agonia. Eu fiquei lembrando assim da época que Jesus, né, lá no Getsemane, que ele suou gotas de sangue, de tremenda foi a agonia dele por estar com todos os pecados do mundo todo, de todas as eras, e o abismo, né, que teve entre Jesus e Deus, por conta dos pecados. Então, esse momento para nós aqui será muito difícil também. Ouvimos uma voz de temor, mas não de paz. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. Então, nós, nesse momento aqui, só com Deus, não tem outro jeito. Seus pecados foram examinados e extinguidos no juízo. Então, por mais agonia, por mais angústia que a gente passe, os nossos pecados estão limpos e lavados. Satanás pode querer fazer o que ele for com a gente, que ele não tem mais poder sobre nós. Lembrando-se, porém, da grandeza da misericórdia de Deus e de seu próprio arrependimento sincero. É, Aqui fala que os santos não perderão a vida, né? Eu achei isso aqui muito interessante. Muitos conseguirão fugir para as montanhas, para lugares longínquos, mas muitos estarão aqui na cidade e serão presos, acorrentados, encarcerados.
sofrerão violência, mas aqui o texto diz, na página 227, que não perderão a vida. Por quê? Como não tem mais o Espírito Santo, as pessoas não podem mais se converter, então nesse momento aqui não teremos mais mártires, não será necessário. Se um cristão morrer, outro não se converterá. Então, desse momento para frente, ninguém mais perde a vida, santo nenhum. Deus livra, como ele livrou os israelitas lá no Mar Vermelho, né, dos egípcios, então Deus nos livrará. Aqui diz que quando eles vierem, as suas espadas, né, as suas armas, elas se desfarão igual palha. E os anjos do Senhor estará conosco o tempo todo. Não teremos mais o Espírito Santo, mas os anjos todos serão comissionados a estar com a gente. E eles estarão nos protegendo em todo o tempo. Aí é que diz que Deus proverá o nosso livramento. O Senhor tem me mostrado repentinamente que é contrário à Bíblia fazer qualquer previsão para o tempo de angústia. Aí aqui ela ainda diz assim: será para nós, então, tempo de confiar inteiramente em Deus e Ele nos sustentará. Promete premente necessidade e compelirá o povo de Deus a viver de pão e água. No tempo de angústia, ninguém se afadigará com as mãos, porque a gente não estará trabalhando, não vai ter o que fazer, a gente vai estar, né, no mato, nas florestas, nas montanhas. Aqui diz que o nosso sofrimento será mental. Eu achei muito interessante que hoje muitos fiéis servos de Deus, hoje, muitos que estão na igreja, têm dificuldade de passar um tempo de jejum, por exemplo, tem dificuldade com a alimentação, tem dificuldade de seguir um regime alimentar saudável. Mas é nesse tempo de hoje que nós precisamos exercitar e treinar o nosso corpo, o nosso estômago, o nosso organismo para nos alimentar da forma mais simples possível. Porque quem estiver, né, nessa vida sem um regime alimentar, sem uma alimentação mais simples, vai ter muita dificuldade nesse tempo aqui, porque está dizendo que nós viveremos de pão e água. Deus pode nos dar um banquete, mas nesse momento aqui, Ele será o nosso provedor. Aí aqui ainda diz que nós teremos comida para matar a nossa fome, para nós não morrermos, para manter a nossa vida. Deus vai nos prover para manter a nossa vida até que Jesus volte. Pão e água é tudo o que foi prometido ao remanescente no tempo de angústia. Tem muita coisa para falar e eu não vou conseguir. Aqui falando ainda, né, da... o precioso Salvador enviará auxílio exatamente quando dele nós necessitamos. Por meio dos anjos, haverá constante comunicação entre nós e o céu, entre o céu e nós. Então, não precisamos ficar preocupados por não ter o Espírito Santo. Os anjos estarão conosco. Em meio ao tempo de angústia que está para vir, o povo escolhido de Deus ficará inabalável. Satanás e sua hoste não os poderá destruir, pois os anjos magníficos em poder nos protegerão a todos. O povo de Deus não acaricia desejos pecaminosos, porque agora é o tempo da nossa santificação. Então, quando chegar esse tempo, enquanto o nosso grande sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo, para não ter nada do que Satanás nos acusar nesse tempo de angústia. Tem de se manter constante guerra contra a mente carnal. Aqui fala dos 144.000, né? Que eles cantarão o cântico de Moisés, os que passarem pelo tempo de angústia, os que passarem por esse último instante aqui, por esse último momento, só eles saberão e ouvirão a voz de Deus, né? Falando sobre isso, que pessoas vão constituir os 144.000, aqueles que forem os eleitos de Deus, hão de, sem
dúvida, saber em breve. Então, Deus estará dando essa comunicação. As hostes de Não, Satanás, acabou? vai cortar a nossa transmissão. Eu acho que Oh, esse é poxa. um Aí, ótimo aqui já momento. acabou, não? Aqui